Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal Liberdade é o meu paraíso. Meu nome é Adriano, muito bom ver que você está aqui. Como eu havia falado no vídeo passado, nós vamos começar a falar um pouco a respeito de religião, perfeito? Bem, porque o que ocorre, como eu já expliquei no vídeo passado, não adianta apenas você mostrar que uma organização sectária, por exemplo, a Organização das Testemunhas de Jeová é uma organização sectária e que está apenas interessada em ficar rica, como está de fato, bilionária, Não adianta você apenas mostrar isso, sem você tentar dar um rumo à vida das pessoas, perfeito? E muitas pessoas me perguntaram, o que você fez quando você saiu das Testemunhas de Jeová? O que você faz hoje? Muito bem. Vamos começar a falar então a respeito de religião. Uma coisa que às vezes existe muita confusão. Confunde-se religião com organização religiosa. Como dizem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, não são uma religião. Elas são uma organização religiosa, perfeito? Vamos ver a definição de religião. Encontrei em um dicionário teológico. Coloquei em letras grandes aqui ao lado para eu não ter que aparecer, Para eu não ter que fazer esse efeito aqui, Certo? Esse efeito de fazer isso aqui, Tá? Então coloquei a letra grande para isso mesmo. Vamos lá. Então diz ali que a palavra religião, ela deriva do latim religare. Religare. Eu já falei isso em alguns vídeos meus aqui. Bom, isso significa o quê? Religar, voltar a ligar. É isso, religar é isso, Algo que está desligado, você religa, você volta a ligar, A sua luz, ela desligou, porque você desligou lá o interruptor. Aí você aperta o interruptor, ela volta a ligar, ela é religada, perfeito? Então é isso, religião significa isso, voltar a ligar. Vamos ver o segundo parágrafo, diz ali, esse aqui, Só se pode falar em religião estritamente quando aparece uma organização complexa, espiritual e social, com base numa revelação de Deus, perfeito? Então, é interessante que a religião, ela envolve o quê? Pessoas, é uma organização que envolve pessoas, certo? E ela é espiritual, e ela é baseada em algo revelado por Deus. Não é algo da minha cabeça, eu vou inventar um negócio. Não, é uma coisa que veio revelado por Deus. Envolve espiritualidade, envolve social, envolve pessoas. Perfeito? É isso. Vamos ver aqui o terceiro parágrafo embaixo aqui, O adepto de uma religião procura religar-se a Deus, certo? Então ele não se religa ou não se liga a um grupo religioso, a um CNPJ, ele religa-se a Deus. Esse é o objetivo principal, primordial de uma religião. E o parágrafo de baixo diz assim, Contudo, esse ato implica algo mais do que meramente humano, pois nenhuma religião tem origem propriamente humana, já que não há religião se não houver revelação, sendo esta dada por um intermediário, É esse o caso dos profetas no judaísmo e no cristianismo. Exatamente. A nossa religião, a religião cristã, que é a religião a qual eu pertenço a uma religião chamada cristianismo, perfeito? É um sistema de crenças baseado na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é cristianismo. E o cristianismo, ele foi revelado, primeiramente,
utilizando as escrituras hebraicas e posteriormente as escrituras gregas. E ele foi revelado pelos apóstolos. Perfeito? Muito bem. Então, e o que nós usamos como base no cristianismo é a Bíblia Sagrada. Certo? Bem, mas eu não acredito na Bíblia Sagrada, alguém pode dizer. Bom, é uma questão de crença. Perfeito? Não existe nada matemático nisso, tipo, olha, é isto, mais aquilo, o resultado é esse, então você deve acreditar na Bíblia. Não, você tem que ter a disposição de acreditar na Bíblia Sagrada. Você tem que ter a predisposição, ou a disposição, ou querer, perfeito? Você tem que querer acreditar na Bíblia Sagrada. Não é simplesmente alguém dizer para você, acredite na Bíblia Sagrada e pronto, não. Você tem que querer. Você tem que aceitar que aquelas revelações dadas pelos apóstolos a respeito de Jesus Cristo são verdade. É isso, exatamente isso. Esse é o cristianismo. Tá? E existem no mundo apenas algumas religiões, não são centenas de milhões não, tá? Milhares. Existe o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o sikhismo, o shintoísmo, o taoísmo, né? Existem as religiões animistas, estou esquecendo de várias, né? Hinduísmo, perfeito? Mas são essas as religiões. O que existe debaixo delas são organizações religiosas. Você vê, o cristianismo tem diversas organizações religiosas que praticam o cristianismo. Estas organizações não são religiões, são organizações religiosas. Perfeito? O catolicismo é uma organização religiosa. As Testemunhas de Jeová é uma organização religiosa, certo? Os batistas é uma organização religiosa, que não é uma organização religiosa, são várias organizações religiosas que são batistas. A mesma coisa com os presbiterianos, são várias organizações religiosas que compõem o grupo dos presbiterianos, certo? Então existem muitas organizações religiosas, mas a religião se chama cristianismo. Até no islamismo existem organizações religiosas também dentro do islamismo. Dentro do judaísmo existem diversas divisões também, mas todas pertencem ao judaísmo. Ok? Bom, mas nós vamos falar aqui sobre cristianismo, porque como esse canal foi dedicado a Testemunhas de Jeová, certo? E as Testemunhas de Jeová, elas estão dentro do que se chama de cristianismo, tá? Então, eu acredito que as pessoas que me ouvem, me assistem, são pessoas que são cristãos. Acreditam na Bíblia, acreditam no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito? Então, eu acredito que as pessoas são cristãos. Então, eu não vou ficar aqui agora dizendo se a Bíblia é verdadeira, se ela não é, se ela foi inspirada, se ela não foi, se as histórias a respeito de Jesus Cristo foram verdade ou não. Estou partindo do princípio que, se você era testemunha de Jeová, então você acreditava nessas coisas. E não é só porque você deixou de ser testemunha de Jeová, ou se você duvida dos ensinos deles, que agora você vai duvidar da Bíblia, ou duvidar de Jesus Cristo, ou duvidar de Jeová Deus. Se você quiser duvidar, é uma escolha sua, tá? Mas eu vou partir do princípio que você está dentro das Testemunhas de Jeová porque você é cristão, perfeito? Vamos ver agora o seguinte, diz ali que então a palavra religião deriva-se de religare. Como que isso é possível? Como é possível eu, certo, um mero humano, certo, um grãozinho de areia no meio de 8 bilhões de habitantes, certo, aqui da Terra, como que eu posso me religar à maior mente do universo? Como eu posso fazer isso? Certo? Muito bem, vamos recorrer à Bíblia. Eu vou utilizar aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista corrigida e fiel. Perfeito? Aqui em cima, o texto de João, capítulo 14, versículo 6. Ele é a chave para se entender isto. Então, disse-lhe Jesus, eu, Jesus, não é eu, Adriano, não. Eu, Jesus, sou o caminho e a verdade e a vida. E ele disse, ninguém, mas ninguém mesmo, vem ao Pai senão por
mim. Entenderam o texto? Quem é o religare? Quem que nos religa a Deus? Se ele falou que eu não tenho como me achegar a Deus, se não for através dele, ele é a chave da porta. Perfeito? Ele, Jesus, é a chave da porta. Não é uma organização religiosa, não é um pastor, não é um padre, não é o Papa, não são líderes religiosos ortodoxos, certo? Não são pessoas, tá? Não é o teólogo, perfeito? Ninguém leva você a Deus. Não é você ir em um templo maravilhoso, certo? Eu vou lá num templo religioso, numa igreja, né? Uma igreja grande, bonita, lustrosa. Não é, né? Não é você ir lá no Betel, que tem o nome Casa de Deus, né? Betel significa Casa de Deus. Não é lá que Deus está, perfeito? Você só consegue se achegar a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso, e isso está muito claro aqui. Eu acho que não precisa interpretar isso daqui. Não precisa usar nenhum tipo de hermenêutica para se entender isso aqui. Ele falou claramente, o caminho é Ele, a verdade é Ele, a vida é Ele, e ninguém se achega a Deus a não ser por Ele. Ele citou organizações religiosas? Citou? Ele falou que você tem que pertencer a uma placa religiosa para se achegar a Deus? Falou? Não falou. É Ele. Então, Ele é o religare. Dentro do cristianismo, qual é a religião verdadeira? Jesus Cristo. Perfeito? Muito bem. Vejam aqui embaixo Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. É interessante esse texto. Depois, no capítulo 11 de Hebreus, falou sobre aquelas pessoas lá no passado, né? Desde Davi, desde Samuel, certo? De Salomão e tudo mais, aquelas pessoas fiéis que estão descritas nas escrituras hebraicas. E aí no capítulo 12 diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Proposta por quem? Olha aqui em cima, Jesus disse aqui, ó, caminho é Ele, certo? Agora diz ali, até grifei ali, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Perfeito? Não é só porque o texto fala tão grande nuvem de testemunhas, que isso tem alguma coisa a ver com testemunhas de Jeová. Viu, pessoal? Isso não tem nada a ver não, tá? O texto não falou nada disso. Mas aqui, quem são essas testemunhas? Pessoas que testemunharam o poder e a glória de Deus lá no passado. É isso. Não são testemunhas de Jeová, não, tá? Mas o texto ele cita bem claramente, olhando para Jesus. Não é olhando para o líder religioso, não é olhando para o corpo governante, não é olhando para o grupo de anciãos lá da organização, certo? Não é olhando para o escritor lá, o Martinho Lutero, ou John Hus, ou não sei quem, ou Calvino, não é olhando para essas pessoas, é olhando para Jesus. Essas pessoas apenas explicaram coisas a respeito de Jesus, mas é olhando para Jesus, não para pessoas. Perfeito? Vamos à frente agora aqui. Esse texto aqui é bem interessante. Hebreus capítulo 10, versículos 22 ao 25. Como eu disse para vocês, o cristianismo ele é uma religião social. Nós temos grupos, Jesus até disse, né? Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu. Então não precisa ter 1000, não precisa ter 100, 2 basta, né? Certo? 2 o que é? É algo social, perfeito? Muito bem, e ali diz Hebreus capítulo 10, 22 ao 25. Cheguemo-nos com verdadeiro coração,
em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus prometeu. E consideremo-nos uns aos outros. Olha aí a parte social. Consideremo-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e as boas obras. É por isso que nós conversamos, nós convivemos entre pessoas que têm a mesma fé. É para que um ajude o outro. É isso que o texto diz. E ele diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então o texto aqui não está dizendo para você não pode perder a reunião lá na igreja, ou não pode perder a reunião lá no Salão do Reino, que o pessoal usa muito só esse pedacinho, né? Não deixando a congregação, como é costume de alguns. Esquecem o resto. O objetivo é que, o texto está dizendo, se você ficar sozinho, com certeza vai ser mais difícil você seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, certo? Você precisa conviver com outras pessoas. Tem que ser um grupo formal, com uma plaquinha na porta, com endereço bonitinho, com horário fixado. Tem que ser isso? Com CNPJ, né? Que ganha até alguns benefícios fiscais do governo. Né? Tem que ser isso? Não, o texto fala de pessoas se reunindo. Imagine que você tem um grupo de amigos, acho que todo mundo tem, né, um grupo de amigos, aquele amigo que você vai lá jogar bola, aquele amigo que você vai passear com ele, vamos viajar juntos, você visita a casa dele, né, eu acho que todo mundo deve ter um grupo de amigos. Muito bem, então vamos pensar assim, essas pessoas que se juntam para considerar as grandes verdades a respeito de Jesus Cristo, a sua fé a respeito do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Estas pessoas, elas são amigos. Então você na casa do seu amigo, você tem horário para ir, horário para voltar, você só pode de terça e quinta ou de domingo, né? Para você se reunir com seu amigo, você tem que alugar um prédio, construir um prédio, colocar uma placa na porta. É assim? Claro que não. Certo? Você vai na casa dele e pronto. Como eram os antigos cristãos. Eram isso. Então o texto está dizendo, não se isole, não se isole. Você vai ser prejudicado com isso. É apenas isso. O texto não está falando de organizações religiosas. Isso foi inventado depois que isso aqui foi escrito. Perfeito? Vamos considerar mais algumas coisinhas aqui interessantes. Né? Mais algumas coisinhas. Tiago, capítulo 1, versículo 27, que está em cima aqui, ó, esse de cima. É muito claro o texto. O texto é claríssimo. Vejam só. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. 2 pontos. Perguntar, qual é a religião certa? Olha que simples. É esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu já vi muitas aplicações desse texto, colocando só a parte final, guardar-se da corrupção do mundo. Tá, mas e os órfãos e as viúvas? Por que o texto cita órfãos e viúvas? Porque naquela época em que Tiago escreveu isso aqui, que foi no 1º século, na região da Palestina, certo? As pessoas que mais sofriam eram exatamente os órfãos e as viúvas, porque eles não tinham fonte de renda, certo? Era uma sociedade onde se dependia do trabalho dos homens. Aí a mulher ficou viúva, não tem mais o homem, e agora? Ela dependeria de ajuda. E o órfão a mesma coisa. Perfeito? Então, o que o texto está dizendo, como eu comecei anteriormente, o cristianismo, ele é uma religião social. Nós temos que nos ajudar mutuamente. Não é cobrar, não é ficar olhando, olha lá, ele fez isso errado, ele fez aquilo errado, eu vou dedurar ele lá para o ancião, certo? Cristianismo não é nada disso.
cristianismo, ele é social. Então, se, por exemplo, vamos lá, se a Sociedade Torre de Vigia, por exemplo, ela angariasse todos aqueles milhões que ela angaria todos os anos, e ao invés de ficar construindo aqueles prédios suntuosos e maravilhosos, e agora aquele estúdio de gravação hollywoodiano, se eles pegassem esse dinheiro e ajudassem as pessoas que são testemunhas de Jeová, e que estão nesta situação de órfãos e viúvas, que tem um monte no mundo, ela estaria correta. Mas não, ela está apenas enriquecendo, assim como todas as outras organizações religiosas que apenas pegam o dinheiro dos seus fiéis e enriquecem. Vejam que o cristianismo não é nada disso. Será que Jesus Cristo ele ficou rico? A gente lê lá na Bíblia que existia uma caixinha de donativos lá, né? Certo? Que até o Judas Iscariotes é quem cuidava da caixinha de donativos. Ele até tirava dinheiro da caixinha. Quer dizer, eu acho que tinha bastante dinheiro lá. Mas Jesus ficou rico com isso? Claro que não. Ele usava esses recursos para ajudar as pessoas. Ele estava querendo ajudar as pessoas. Ele quem ensinou que o cristianismo é isso. Isso é o cristianismo. Qualquer coisa além disso é ganhar dinheiro em cima da fé das pessoas. Vejam aqui Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Esse texto é muito usado pela organização das Testemunhas de Jeová e também pelas igrejas aí fora, né? Essas organizações religiosas, dinheiristas, para tirar dinheiro das pessoas, dizendo, olha, dá dinheiro aqui para a igreja, certo? Que Deus vai te abençoar. Deus podia, então, ele próprio dar o dinheiro para a igreja, né? Já que ele tem tudo, né? Certo? Mas o texto não diz isso, o texto fala, você é generoso? Você faz o que está escrito aqui em Tiago 1,27? É isso? Você faz isso? Então você vai ser abençoado. Ajudar pessoas, não é ajudar organizações religiosas, ajudar pessoas. Você faz isso? Quando você vê alguém em necessidade pedindo comida aí na rua, o que você faz? Você dá um folhetinho para a pessoa da sua religião, da sua crença religiosa, ou você dá comida para ele? Então é isso. Hoje é muito comum, nós vemos até nos semáforos aí o pessoal pedindo dinheiro, olha, estou desesperado. Você ajuda essas pessoas, se compadece delas ou não? Ou você simplesmente fecha o vidro do carro e ela que se vire? É isso? Então, muito bem, pense bem nisso, tá? O cristianismo não é nada disso. O cristianismo é o que está escrito aqui em cima. Tiago, capítulo 1, 27. Tá bom? Quero mostrar mais um texto para vocês. Já está ficando grande o vídeo. Vou mostrar mais um texto. Este aqui, ó. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Ele mostra o seguinte: existem pessoas que dentro desses grupos se tornariam os instrutores, se tornariam os líderes? Claro que tem. Todo grupo precisa ter alguém que puxe o grupo para frente. Sempre tem que ter. Mas não que ele seja o chefe, certo? O texto fala ali os presbíteros, ou, como as testemunhas de Jeová dizem, os anciãos, certo? Ou como em outras denominações usam o termo presbítero, outras usam o padre, certo? Padre, bispo, certo? Mas são líderes. Vejam só o que o texto fala. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. O que os presbíteros vão fazer? Os líderes vão fazer? Orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não é comissão judicativa isso aqui não, tá? Os testemunhos de Jeová leem esse texto aqui para fazer aqueles tribunaizinhos farisaicos, mas não entenderam nada. Eu estou lendo para vocês o que o texto fala. E embaixo diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vocês perceberam aqui também que ali falou sobre chamar os presbíteros, certo? Mas embaixo
confessai as vossas culpas uns aos outros, não é aos presbíteros, é uns aos outros. Você não tem o seu amigo que é cristão, compartilha da sua mesma fé? Compartilhe os seus problemas com ele, certo? E ele fala, orai uns para os outros, não é só os presbíteros, os anciãos que oram uns pelos outros, são as pessoas. Então, o que acontece aqui, que mostra esse texto, que o cristianismo ele é de fato uma religião social, é uma religião onde as pessoas umas ajudam as outras, certo? As pessoas não ficam dedurando umas às outras, elas se ajudam mutuamente, perfeito? Muito bem, então aqui nós demos a primeira introdução sobre religião. Então, já vou avisando a todos vocês, eu, Adriano, acredito em tudo isso que eu passei, certo? O que eu mostrei aqui, eu acredito em tudo isso, certo? Eu não iria mostrar algo que eu não acredito, perfeito? Então, eu acredito. Então, você já começa a entender de fato que, primeiro, nós não precisamos de uma organização religiosa para nos achegar a Deus, certo? O texto aqui em cima fala, né? Jesus é a forma de se fazer isso, ok? Bem, nós vamos continuar no próximo vídeo. E eu agradeço muito a você por você ter assistido a este vídeo e estar prestigiando este canal.